Meu nome é Arthur Mendes. E por 15 anos, a Soluções Integradas Alfa não foi apenas meu emprego. Foi a minha vida. Eu estava lá quando a empresa era apenas uma sala alugada com 3 mesas e um sonho, ao lado do fundador, o Sr. Horácio Almeida. Eu vi a empresa crescer, ajudei a construir seus alicerces, e sempre acreditei que lealdade e trabalho duro eram a moeda mais valiosa que um homem poderia ter. Então, Ricardo Vasconcelos assumiu. A humilhação não veio como um trovão, mas como um anúncio casual numa manhã de terça-feira, no meio do escritório de plano aberto, onde todos podiam ouvir. Ricardo, nosso novo CEO, com seu terno caro demais e um sorriso que nunca alcançava seus olhos frios, me chamou até sua mesa de vidro. Ele era o genro do Sr. Almeida, um homem que herdou a posição, mas não o caráter do fundador. Arthur, meu caro, começou ele com aquela falsa cordialidade que fazia minha pele se arrepiar. Estamos fazendo uma pequena reestruturação de espaço para otimizar o fluxo de trabalho. E decidimos que sua experiência seria mais bem aproveitada em um novo local. Eu senti um nó no estômago. O fluxo de trabalho estava perfeitamente bem. Eu sabia o que aquilo significava. Ao lado de Ricardo, de pé, com um ar de superioridade mal disfarçado, estava Vanessa, sua assistente executiva, e como todo o escritório sabia, sua amante. Ela tinha sido promovida 3 vezes no último ano, apesar de sua total incompetência. Ela me deu um pequeno sorriso, um brilho de triunfo em seus olhos. Ricardo então apontou com um gesto teatral para o canto mais esquecido e desprezado do andar. Sua nova estação de trabalho é ali. Todos os olhares seguiram seu dedo. O silêncio no escritório foi preenchido por uma tensão palpável. A mesa. A infame mesa. Era um pequeno pedaço de aglomerado espremido entre a porta do banheiro masculino e um armário de arquivos enferrujado que ninguém usava desde 2008. Era o exílio, o lugar para onde os funcionários eram enviados para morrer profissionalmente. Um purgatório corporativo projetado para forçar um pedido de demissão. O cheiro era a primeira coisa que te atingia. Uma mistura persistente de desinfetante barato de pinho e algo mais. Algo úmido e perpetuamente desagradável. Depois, havia o som. O fluxo constante de colegas entrando e saindo, o rangido da porta, o som inconfundível da descarga, a explosão barulhenta do secador de mãos a cada poucos minutos. Era impossível se concentrar. Impossível ter uma conversa telefônica. Impossível sentir qualquer pingo de dignidade. Isso vai realmente melhorar a sinergia da equipe, continuou Ricardo, sua voz pingando sarcasmo. Vanessa riu baixinho, um som agudo que cortou o silêncio. Senti o calor subir pelo meu pescoço. 52 anos de idade, 15 deles dedicados a esta empresa, e eu estava sendo rebaixado a guardião do banheiro. Eu podia sentir os olhares dos meus colegas, uma mistura de pena e alívio por não serem eles. Ninguém disse uma palavra. Ninguém me defendeu. No mundo de Ricardo, a dissidência era uma sentença de morte. Claro, Ricardo, respondi, minha voz surpreendentemente calma. Onde a empresa precisar de mim. Caminhei até minha antiga mesa, um espaço amplo perto da janela que eu ocupava há quase uma década, e comecei a empacotar minhas coisas em uma caixa de papelão. Meus porta-retratos com minha falecida esposa e minha filha, a caneca que minha filha me deu no Dia dos Pais, os prêmios de Funcionário do Ano de 2012 e 2015, que agora pareciam relíquias de uma era esquecida. Cada item parecia pesado, carregado não apenas com memórias, mas com o peso da minha desilusão. Enquanto eu fazia a caminhada da vergonha até meu novo posto, o som das teclas parou. Todos estavam me observando. Instalei-me na minha nova e miserável realidade, o zumbido das luzes fluorescentes acima de mim soando como um lamento. Ricardo passou por mim, deu uma palmadinha condescendente no meu ombro e disse: "Aí está, muito mais eficiente." Ele e Vanessa foram para o canto do café, rindo. Eu não sabia naquele momento, mas eles não estavam apenas me humilhando. Estavam me posicionando, sem querer, no único lugar em todo o prédio onde seus segredos mais sombrios seriam expostos. Eles pensaram que estavam me colocando no lixo. Na verdade, eles me deram um assento na primeira fila para a sua queda. Minha história nas Soluções Integradas Alfa começou com um aperto de mão e uma promessa. O Sr. Horácio Almeida,
um homem cuja integridade era tão sólida quanto os edifícios que seus avós construíram, me contratou pessoalmente. Arthur, ele me disse em 2010, não estou construindo apenas um negócio. Estou construindo um legado. Preciso de pessoas que entendam que nossos clientes não são números em uma planilha, são parceiros. E eu acreditei nele. Eu vivi por esse credo. Nos primeiros anos, éramos uma família. Trabalhávamos até tarde, pedíamos pizza para o escritório, comemorávamos cada novo contrato como se tivéssemos ganhado na loteria. Eu sacrifiquei fins de semana, feriados e incontáveis jantares com minha família. Minha filha, Sofia, cresceu me vendo mais de terno do que com roupas casuais. Quando minha esposa, Helena, faleceu de câncer, foi o Sr. Almeida e a equipe que me apoiaram, garantindo que eu não me afogasse na minha dor. Esta empresa era mais do que um contra-cheque. Era a minha comunidade, a minha segunda casa. O Sr. Almeida confiava em mim. Eu era seu braço direito, o cara que ele enviava para fechar os negócios mais difíceis, para acalmar os clientes mais irritados. Eu conhecia os contratos de cor, mas, mais importante, eu conhecia as pessoas. Lembro-me de uma vez em que voei para Curitiba em uma noite de domingo para entregar pessoalmente um documento a um cliente que estava em pânico, porque um concorrente estava tentando roubá-lo. Eu não apenas entreguei o documento. Sentei-me com ele por 3 horas, ouvindo suas preocupações, e salvei uma conta de 7 dígitos. O Sr. Almeida me deu um bônus, e mais importante, seu respeito. Você é a cola que mantém tudo isso unido, Arthur, ele disse uma vez. Então, há 2 anos, o Sr. Almeida se aposentou. Sua saúde estava debilitada e ele queria passar mais tempo com seus netos. Ele entregou as rédeas a Ricardo, seu genro. A transição foi como a passagem de um dia ensolarado de outono para um inverno gelado e implacável. Ricardo via a empresa não como um legado, but como um ativo a ser explorado. Ele falava em sinergia e otimização, mas suas ações falavam de ganância e ego. Desde o primeiro dia, ele me viu como uma ameaça. Eu era um lembrete vivo da velha guarda, do jeito antigo de fazer as coisas. Eu representava a lealdade a um homem que não era ele. Ele começou a me minar sutilmente. Meus relatórios eram analisados por juniores. Minhas sugestões em reuniões eram ignoradas com um aceno de cabeça condescendente. Clientes que eu gerenciava há uma década foram reatribuídos a Vanessa, que mal sabia a diferença entre um memorando e uma fatura. Eu vi o que ele estava fazendo. Tentei falar com a filha do Sr. Almeida, Beatriz, esposa de Ricardo e membro do conselho, mas ela estava tão intimidada pelo marido que apenas ofereceu desculpas vazias. Ele só tem um estilo de gestão diferente, Arthur. Ele está sob muita pressão. A cultura da empresa apodreceu. O medo substituiu a camaradagem. A rotatividade de funcionários disparou. Pessoas boas, pessoas que eu havia treinado, começaram a sair, desmoralizadas pela nova gestão. Eu fiquei. Por lealdade à memória do Sr. Almeida, por um senso de dever para com os clientes que ainda confiavam em mim e talvez por um orgulho teimoso, eu não seria expulso da casa que ajudei a construir. A mudança da mesa foi o ato final e mais público de desrespeito de Ricardo. Ele não queria apenas que eu saísse. Ele queria me quebrar primeiro. Ele queria que todos vissem o que acontecia com aqueles que não se curvavam ao novo rei. O que ele não entendeu foi que, ao me isolar, ele me deu o presente da invisibilidade. Ninguém presta atenção ao velho no canto perto do banheiro. Ninguém baixa a voz ao passar por ele. Eles assumem que ele é surdo, derrotado, irrelevante, e foi nessa irrelevância assumida que encontrei minha arma. Nos primeiros dias na nova mesa, a humilhação era quase insuportável. O fluxo interminável de pessoas, o cheiro, o barulho constante. Era uma tortura de 1000 pequenos cortes. Eu me concentrava na tela do meu computador, construindo uma parede mental ao meu redor, tentando sobreviver ao dia. Eu podia sentir os olhares de pena, os sussurros. Coitado do Arthur. Foi na quinta-feira da primeira semana que tudo mudou. Era final da tarde. O escritório estava começando a esvaziar. Eu estava finalizando um relatório, a cabeça latejando com o som do secador de mãos que parecia nunca parar. A porta do banheiro masculino se abriu e se fechou. Ouvi 2 vozes, Ricardo e Vanessa. Eles devem ter pensado que era o lugar mais privado do andar, o único lugar sem câmeras,
e longe de ouvidos curiosos. Eles estavam errados. O banheiro compartilhava uma parede fina com o meu cubículo. Cada palavra, embora abafada, era terrivelmente clara. O cronograma está apertado. Temos que agir na próxima semana, disse Ricardo, sua voz baixa e urgente. Eles já suspeitam de alguma coisa? A voz de Vanessa era um sussurro sibilante. Beatriz? Não. Ela é uma tola apaixonada. O resto do conselho confia em mim. Eles veem os números caindo e estão em pânico. Estão prontos para aceitar qualquer solução que eu apresentar. Ouvi o clique de um isqueiro, seguido pelo cheiro fraco de um charuto caro se infiltrando sob a porta. O golpe com o Grupo Orion precisa ser perfeito, continuou Ricardo. Amanhã você acidentalmente envia a eles a versão errada da proposta. Aquela com os números inflacionados e as cláusulas insustentáveis. Eles vão recuar, claro. O acordo vai entrar em colapso. E as ações da Alfa vão despencar, acrescentou Vanessa, com um tom de admiração maliciosa em sua voz. Exatamente. E é aí que a nossa pequena empresa de fachada, a Inovações Fênix, entra em ação. Ela comprará um bloco maciço de ações por uma ninharia, usando o financiamento que já garantimos. Meu sangue gelou. Eu parei de digitar. Cada fibra do meu ser estava focada em ouvir. Depois que o preço atingir o fundo do poço, disse Ricardo, eu vou intervir. Vou milagrosamente salvar o acordo com o Grupo Orion, apresentando a proposta correta. As ações vão se recuperar, mas a essa altura, a Inovações Fênix já será uma acionista majoritária. Teremos o controle. O conselho será forçado a me dar poder total para estabilizar o navio. Beatriz e os outros velhos serão chutados para fora. É genial, querido. Você é um gênio, Vanessa arrulhou. E o que acontece com o dinheiro da Fênix? Ele é canalizado de volta para nós através de contas offshore. Quando tudo estiver dito e feito, teremos o controle da empresa e milhões em nossos bolsos. Ninguém jamais saberá. Sentei-me ali, paralisado pelo choque e pela audácia de seu plano. Eles não estavam apenas sendo maus gerentes. Eles eram criminosos, planejando ativamente sabotar a empresa para seu próprio ganho. Uma onda de raiva fria e lúcida passou por mim, substituindo a humilhação. Instintivamente, minha mão deslizou para o meu smartphone. Desbloqueei a tela discretamente, com os dedos tremendo levemente, e abri o aplicativo de gravação de voz. Coloquei o telefone no meu colo, com o microfone apontado para a parede do banheiro. Eu não sabia se funcionaria, se a qualidade seria boa o suficiente, mas eu tinha que tentar. E o Arthur? Ouvi Vanessa perguntar. Ele não vai suspeitar de nada? A risada de Ricardo foi baixa e cruel. O Arthur? Aquele velho fóssil? Ele está muito ocupado tentando não chorar no seu cantinho de castigo. Ele é a última pessoa no mundo com quem precisamos nos preocupar. Ele é um homem quebrado. Eles continuaram por mais alguns minutos, finalizando detalhes, rindo de sua própria esperteza. E meu telefone gravou tudo, o clique do isqueiro, o risinho cúmplice de Vanessa, a arrogância gotejante na voz de Ricardo. Quando eles finalmente saíram, ajustando suas roupas e recompondo seus rostos para o mundo exterior, eu não me movi. Fiquei sentado lá, olhando para a tela do meu computador, com o coração batendo forte no peito. Ele estava errado. Eu não era um homem quebrado. E eu não era mais a vítima dele. Graças à sua própria crueldade, eu tinha acabado de me tornar a maior ameaça que ele jamais enfrentaria. A vingança, eu decidi naquele momento, seria um prato servido frio e seria executada com a precisão de um cirurgião. A gravação queimava no meu bolso como um carvão em brasa. Meu primeiro instinto foi correr para o conselho, para Beatriz, e expor tudo. Mas eu o reprimi. Ricardo era esperto e manipulador. Seria a minha palavra, a palavra do funcionário velho e ressentido, contra a dele, o CEO dinâmico. A gravação era poderosa, mas ele poderia alegar que foi editada, tirada de contexto. Eu precisava de mais. Eu precisava de um plano. A partir daquele dia, minha persona no escritório mudou. Eu abracei o papel do homem derrotado, mantive minha cabeça baixa, meus ombros curvados. Respondi aos e-mails lentamente. Suspirei audivelmente quando a porta do banheiro batia. Eu me tornei a caricatura de um funcionário desmoralizado que Ricardo acreditava que eu era. Deixei que ele e Vanessa me vissem assim. Sua arrogância era meu escudo, sua subestimação, minha camuflagem.
Enquanto representava meu papel, comecei a trabalhar em silêncio. Passei noites pesquisando a Inovações Fênix. Era uma empresa de fachada, registrada em um paraíso fiscal, como esperado. Mas, cavando mais fundo, usando algumas ferramentas de pesquisa online que aprendi em um seminário de análise de concorrência anos atrás, encontrei uma conexão. O único diretor listado na empresa era um certo Lauro Pereira. Uma pesquisa rápida nas redes sociais revelou que Lauro Pereira era o primo de primeiro grau de Vanessa. Bingo! Salvei as capturas de tela, os registros corporativos, tudo. A teia estava se tornando mais clara. Eu precisava de um aliado, alguém com poder, e mais importante, com um motivo para querer Ricardo fora. Beatriz era a escolha óbvia, mas ela era fraca, facilmente manipulada. Eu não podia confiar nela para manter a calma. Então pensei no Sr. Almeida. Ele estava aposentado e doente, mas sua mente ainda era afiada. Ele amava aquela empresa mais do que qualquer coisa. Uma traição de Ricardo não era apenas um negócio, era pessoal. Liguei para a casa de repouso onde ele morava, um lugar tranquilo nos arredores da cidade. Sr. Almeida, é o Arthur Mendes. Eu sei que isso é inesperado, mas eu preciso desesperadamente do seu conselho sobre um assunto urgente da empresa. Houve uma pausa. E então sua voz, um pouco mais fraca, mas ainda cheia de autoridade, veio pela linha. Arthur, é bom ouvir sua voz. O que aquele moleque fez agora? Eu o visitei no dia seguinte. Sentei-me ao lado de sua poltrona em seu quarto ensolarado e, em voz baixa, contei-lhe tudo. A humilhação da mesa, a conversa no banheiro, a pesquisa sobre a Inovações Fênix. Eu não toquei a gravação ainda, apenas descrevi. Seus olhos, que pareciam cansados quando cheguei, endureceram. Uma raiva fria e familiar se instalou em suas feições. Eu dei a ele a mão da minha filha. Eu dei a ele a minha empresa. Ele rosnou. E ele a profana. O que eu faço, senhor? Perguntei. O conselho não vai acreditar em mim sem provas irrefutáveis. Ele pensou por um longo momento, seus dedos batendo no braço da cadeira. A reunião anual de acionistas, disse ele finalmente. É em 3 semanas. É o palco perfeito. Ricardo estará no auge de sua arrogância, se apresentando para os investidores. É lá que você o expõe, mas você não pode fazer isso sozinho. Foi ele quem sugeriu contatar um membro específico do conselho, um velho amigo seu chamado Mário Guedes, um homem conhecido por sua discrição e seu ódio por comportamento antiético. O Sr. Almeida fez a ligação inicial, preparando o terreno. Mário, meu velho amigo Arthur tem algo que você precisa ouvir. Confie nele. Encontrei-me com Mário em um café discreto. Eu estava nervoso, mas a introdução do Sr. Almeida me deu credibilidade. Desta vez, eu toquei a gravação. Observei o rosto de Mário passar de ceticismo para choque e finalmente para uma fúria contida. O desgraçado, ele sussurrou depois que a gravação terminou. Ele está usando a empresa como seu cofrinho pessoal. Juntos, nós 3, um velho funcionário humilhado, um fundador aposentado e um membro do conselho íntegro, traçamos o plano. Mário solicitaria discretamente os registros financeiros relacionados a Inovações Fênix, usando sua autoridade no conselho, mas sem levantar suspeitas. Eu continuaria a reunir evidências circunstanciais, documentando as reuniões secretas de Ricardo e Vanessa, suas viagens inexplicáveis. O Sr. Almeida, de seu quarto de repouso, usaria sua influência para semear dúvidas silenciosas entre os acionistas mais antigos, preparando-os para o choque que estava por vir. As 3 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu ia para o meu trabalho na minha mesa miserável todos os dias, suportando o barulho e o cheiro, representando o meu papel. Ricardo e Vanessa mal me notavam, exceto para ocasionalmente lançar um olhar de desdém. Eles estavam muito ocupados executando seu grande plano. Na sexta-feira antes da reunião de acionistas, a primeira parte de seu golpe foi acionada. Vanessa, acidentalmente, enviou a proposta errada para o grupo Orion. Como previsto, eles recuaram furiosamente. A notícia vazou e as ações das Soluções Integradas Alfa começaram a cair. Vi o pânico se espalhar pelo escritório, mas em Ricardo e Vanessa vi apenas sorrisos mal contidos. Eles pensavam que estavam ganhando. Na noite anterior à reunião, visitei o Sr. Almeida uma última vez. Ele segurou minha mão, seus dedos finos, mas fortes,
Amanhã, Arthur, ele disse. Você não está apenas salvando uma empresa. Você está restaurando a honra. Faça-os pagar. Eu saí de lá não mais me sentindo como uma vítima, mas como um instrumento de justiça. A humilhação havia me forjado em algo novo, algo mais duro, mais focado. Ricardo Vasconcelos queria me quebrar. Ele não fazia ideia de que, em vez disso, ele havia criado o homem que o destruiria. O dia da reunião anual de acionistas chegou com um céu cinzento e uma promessa de chuva. Um cenário apropriado para o drama que estava prestes a se desenrolar. O auditório do hotel de luxo estava lotado. Investidores, membros do conselho, executivos e a imprensa especializada criavam um zumbido de antecipação nervosa. Eu estava sentado no fundo, invisível na multidão. Uma figura anônima em um terno simples. Ninguém me notou. Eu era apenas mais um rosto. Ricardo subiu ao palco. Ele exalava confiança, o tipo de arrogância que vem de alguém que acredita que já venceu. Ele começou seu discurso com a habitual linguagem corporativa, falando sobre ventos contrários do mercado e a necessidade de uma liderança ousada e decisiva. Ele pintou um quadro sombrio do desempenho recente da empresa, culpando sutilmente a gestão legada e as ineficiências estruturais. Era uma performance magistral de transferência de culpa. Vanessa estava sentada na primeira fila, olhando para ele com uma adoração ensaiada. Seus olhos brilhavam, não de orgulho, mas de ganância. Eles eram um par perfeito de predadores. Ricardo então passou para o clímax de sua apresentação, o colapso do acordo com o Grupo Orion. Ele o apresentou como um exemplo infeliz, mas necessário, das dificuldades que a empresa enfrentava. Mas não temam, ele declarou, sua voz ressoando pelo auditório. Já estou trabalhando em uma solução. Tenho um plano para reverter esta situação e levar as soluções integradas Alfa a uma nova era de prosperidade. Era o sinal. Era a hora de sua suposta salvação, o momento em que ele se apresentaria como o herói. Mas então, algo não planejado aconteceu. Da lateral do palco, Mário Guedes se levantou e caminhou até o microfone de perguntas. Ricardo, disse Mário, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Sua análise é fascinante. No entanto, alguns de nós no Conselho temos perguntas sobre a natureza precisa dessa crise. Especificamente, sobre certas transações financeiras relacionadas a uma empresa chamada Inovações Fênix. Vi um lampejo de pânico nos olhos de Ricardo. Ele não esperava por isso. Mário, creio que este não seja o fórum apropriado para discutir detalhes operacionais internos. Ele respondeu, tentando manter o controle. Pelo contrário, insistiu Mário. Quando esses detalhes envolvem um potencial conflito de interesses e sabotagem deliberada, acredito que este é exatamente o fórum apropriado. O auditório ficou em silêncio. A tensão era palpável. Ricardo começou a gaguejar, procurando as palavras certas, mas Mário não lhe deu a chance. Na verdade, disse Mário virando-se para a plateia, temos conosco hoje alguém que pode lançar uma luz muito específica sobre este assunto. Alguém com um ponto de vista único sobre as operações internas de nossa liderança. Arthur Mendes, por favor, junte-se a nós. Esse era o meu sinal. Levantei-me e caminhei pelo corredor central em direção ao palco. Cada passo era deliberado. Senti centenas de olhos em mim. Vi o rosto de Ricardo se contorcer em uma máscara de choque e raiva. O que o funcionário do banheiro estava fazendo ali? Subi os degraus e parei ao lado de Mário, de frente para a multidão. Peguei o microfone. Meu nome é Arthur Mendes, comecei, minha voz firme e clara. Trabalho nas Soluções Integradas Alfa há 15 anos. Recentemente fui realocado para uma nova estação de trabalho para otimizar o fluxo de trabalho. Olhei diretamente para Ricardo. Fui colocado em uma mesa ao lado da porta do banheiro masculino. Um murmúrio percorreu a sala. Foi uma tentativa de me humilhar, de me forçar a sair. Continuei. Mas essa humilhação teve um efeito colateral inesperado. A acústica naquele canto é notável. As pessoas pensam que não podem ser ouvidas, mas elas podem. Especialmente quando estão planejando um golpe contra a empresa que juraram liderar. Ricardo estava branco como um fantasma. Vanessa parecia que ia desmaiar. Eu tenho em meu poder, eu disse, tirando meu celular do bolso,
Uma gravação de uma conversa que ocorreu no banheiro masculino entre nosso CEO, Ricardo Vasconcelos, e sua assistente, Vanessa Lima. Uma conversa onde eles detalham, passo a passo, seu plano para sabotar o acordo com o Grupo Orion, derrubar o preço das ações e tomar o controle da empresa através de uma empresa de fachada de propriedade do primo da senhorita Lima. O caos explodiu. Gritos de choque, flashes de câmeras, repórteres correndo. Isso é uma mentira, uma calúnia! Ricardo gritou no microfone, sua voz estridente de pânico. Ele é um funcionário descontente inventando histórias. É mesmo? Perguntei calmamente. Então conectei meu telefone ao sistema de som do auditório. O silêncio caiu novamente, um silêncio pesado e expectante. E então eu apertei o play. A voz abafada, mas inconfundível, de Ricardo encheu a sala. O som do seu isqueiro. A risada de Vanessa. Cada palavra de seu plano traiçoeiro ecoou pelas paredes. A plateia ouviu, horrorizada, a confissão completa, vinda diretamente de suas próprias bocas. A parte final, a mais devastadora, foi a risada cruel de Ricardo ao me chamar de homem quebrado. Quando a gravação terminou, um silêncio mortal pairou sobre a sala por um segundo antes de se transformar em um alvoroço. Membros do conselho estavam de pé, gritando. Seguranças se moviam em direção ao palco. Olhei para Ricardo. Ele estava parado, congelado. Sua face uma mistura de fúria e derrota absoluta. Nossos olhos se encontraram. Naquele momento ele não viu um homem quebrado. Ele viu o homem que o havia desmantelado, usando a própria ferramenta de sua humilhação como uma arma. A justiça poética era completa, e seu sabor era doce. As consequências foram imediatas e cataclísmicas. Ricardo e Vanessa foram escoltados para fora do auditório por seguranças. Seus rostos uma imagem de desgraça pública que estampou a capa de todos os jornais de negócios no dia seguinte. O conselho votou por unanimidade pela sua demissão imediata e iniciou uma investigação criminal por fraude e conspiração. A Inovações Fênix foi exposta, suas contas congeladas, e o primo de Vanessa também se viu em apuros legais. Mário Guedes e os membros leais do conselho agiram rapidamente para controlar os danos. Mário, em uma coletiva de imprensa improvisada, anunciou que a empresa tinha sido vítima de uma liderança desonesta e elogiou a integridade e coragem de um funcionário veterano, que trouxe a verdade à tona. Meu anonimato durou cerca de 2 horas. Naquela noite, meu telefone não parava de tocar. Eram colegas, antigos e atuais, oferecendo desculpas por seu silêncio, parabenizando-me por minha bravura. Eram repórteres querendo uma entrevista exclusiva. Ignorei a maioria deles. A única ligação que atendi foi a da filha do senhor Almeida, Beatriz. Ela estava chorando, não por Ricardo, mas de vergonha e alívio. Arthur, eu sinto muito. Eu fui cega. Obrigada. Você salvou a empresa do meu pai. Uma semana depois, fui convidado para uma reunião com o conselho interino. Eles me ofereceram uma posição que eu nunca havia sonhado em ter, diretor de operações, com um assento no comitê executivo e um aumento salarial que me fez piscar. Mais importante do que o título ou o dinheiro, eles me ofereceram seu respeito. Minha primeira decisão como CEO foi solicitar a remoção daquela mesa infame ao lado do banheiro. Eu mesmo a desmontei, pedaço por pedaço, e a joguei no lixo. O espaço foi transformado em um pequeno recanto com plantas e uma máquina de café de boa qualidade. Tornou-se um símbolo dentro da empresa, um lembrete de que a dignidade nunca deve ser comprometida. Visitei o senhor Almeida alguns dias depois. Ele estava sentado em sua poltrona, lendo o jornal com um sorriso satisfeito no rosto. Ele não precisava dizer nada. Seus olhos diziam tudo. Eu havia cumprido minha promessa. Eu havia protegido seu legado. Meses se passaram. A Soluções Integradas Alfa começou a se curar. Sob uma nova liderança, composta por veteranos da empresa que entendiam sua cultura original, a confiança dos clientes foi lentamente restaurada. O acordo com o Grupo Orion foi salvo. As ações se recuperaram. Eu me mudei para um novo escritório. Um escritório de canto com uma vista panorâmica da cidade. Não era a vista que importava, mas o que ela representava. Eu não era mais invisível. Eu tinha encontrado minha voz no lugar mais improvável, forjado pela humilhação, mas afiado pela justiça.
A história de Ricardo e Vanessa terminou em tribunais e desonra, um conto de advertência sobre ganância e arrogância. Minha história, por outro lado, estava apenas começando. Eu aprendi que, às vezes, as maiores fraquezas que os outros percebem em você, sua lealdade, sua paciência, sua recusa em jogar jogos sujos, podem se tornar suas maiores forças. Ricardo Vasconcelos me subestimou. Ele me viu como um obstáculo a ser removido, um resquício do passado. Ele nunca entendeu que o passado tem raízes profundas e que, quando você tenta derrubar uma árvore velha e forte, às vezes é você quem acaba quebrado no chão. O que você faria no meu lugar? Teria agido mais cedo ou acredita que a vingança planejada foi a melhor resposta? Quero muito saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história, para que eu saiba o quanto você gostou. Se você se emocionou com essa jornada de justiça, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Sugiro também que assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.